Cumprimento os nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Faremos a leitura a partir do versículo de número 13. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Graças seja o teu nome. O Evangelho de Jesus, o escritor é Mateus. O capítulo é o capítulo de número 16. A partir do versículo de número 13, faremos a leitura que diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles então responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou esse negócio, mas meu Pai, Oh, glória. que está nos céus. Aleluia. Também eu te digo: você é Pedro, Aleluia. e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você pode se assentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez poder servir a igreja através do Ministério da Palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente e também nessa noite agradecer a Deus pela vida do pastor João Pires, onde também quero fazer o meu agradecimento por uma atitude tão nobre que ele teve comigo hoje. Que Deus possa o recompensar. Ulisses, que sempre está me salvando, e é motivo de muita alegria ter conseguido chegar aqui, irmãos, porque pelos planos não seria possível, mas Deus nos deu a oportunidade de chegar nessa noite. Em tempo, eu também quero aproveitar essa oportunidade para felicitar a minha esposa pelo dia do seu aniversário. Que Deus possa abençoar poderosamente. O texto que ora acabamos de ler pode ser dividido em 4 momentos. De forma dissertativa, esse texto é, sem dúvidas nenhuma, um dos momentos mais importantes no ministério de Jesus. Porque Jesus, em primeiro lugar, ele delibera uma palavra acompanhada de uma indagação, e essa indagação primazmente é externa: quem os homens dizem ser o Filho do Deus vivo. Só que, subsequentemente, Jesus traz essa pergunta para um ambiente particular, interno, o colegiado dos discípulos. E Jesus, ele não está buscando referências relacionadas às suas capacidades naquilo que ele é capaz de fazer. Porque, do ponto de vista social, ele é a revelação
de João Batista, logo ele é a mensagem do arrependimento. Ou ele é Elias, a mensagem dos sinais. Ou ele é Jeremias, o consolo da profecia. Só que Jesus não está satisfeito com respostas prontas e que não define o caráter dele na pessoalidade. Então Jesus, em primeiro lugar, lança uma pergunta aterradora, avassaladora, e essa pergunta, ela tem um aspecto onde Jesus naquele momento desejava que a sua identidade fosse revelada, não do ponto de vista externo, mas daqueles que se dizem íntimos e que carregam a nomenclatura de discípulos. O que Jesus queria naquele momento era ouvir da voz dos discípulos, da boca dos discípulos, se do ponto de vista dos discípulos, Jesus era tão semelhante ao aspecto social. Só que eu acho interessante, porque Jesus vai conduzi-los a uma espécie de localidade da idolatria. Jesus os levará à região de Cesareia de Filipe. Essa região era quase que um panteão, onde haviam diversos deuses que eram adorados do ponto de vista da mitologia grega. E Jesus levará os discípulos a esse ambiente. E é nesse ambiente que Jesus lançará essa pergunta, que não fica apenas no campo das perguntas e das questões. Só que Jesus está deixando claro que no ambiente predominado pelas fortalezas do diabo, nascerá uma das respostas mais fortalecedoras e elementares da fé cristã. Quando Pedro responde que tu és o Cristo, naquele momento ele está colocando as coisas no lugar. Por quê? Porque dentro daquele eixo de várias divindades religiosas, tudo ali servia como Deus. Só que quando Pedro levanta a voz e diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, a partir de agora as coisas estão no lugar. Porque o trono da história não está na mão dos demônios. O trono da história não está na mão daqueles que dizem ter poderes do ponto de vista miraculoso. Mas o trono da história está nas mãos daquele que rege a história com mão forte. Bendito é o nome do Senhor. Então, do ponto de vista dissertativo, em primeiro lugar, Jesus introduz esse texto com uma pergunta num contexto aparentemente desfavorável. E as perguntas de Jesus normalmente são perguntas que revelam mais sobre ele do que sobre nós. Porque você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Só que ele vai perguntar dentro do Éden, Adão, aonde você está? E o Adão é tão inconsciente que ele acha que uma moita esconde ele de Deus. Quando ele libera essa pergunta aos homens, quem os homens dizem ser o filho do homem? Jesus estava dizendo, a resposta está em mim, porque eu sou o fundamento da história. Mas eu não quero ouvir que eu sou miraculoso. Eu não quero ouvir que eu sou aquele que vai dar de jeito na sua conta financeira. Eu não sou o Deus das contas bancárias. Eu não sou Deus do dia 10 apenas do boleto. Aí Pedro vai encher a voz, vai reproduzir aquilo que o céu já sabia. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo. A revelação daquele que tabernaculou entre nós. Então, quando Cristo lança essa pergunta, e ela é avassaladora, naquele momento Jesus está dizendo de forma muito clara, nesse covil de demônios, nessa redoma de Satanás, o nome do Cristo que coloca os poderes
dos demônios por terra está sendo entronizado. Aí você vai ganhar muito mais clareza quando ele diz: eu edificarei a minha igreja. Ele não diz: edificarei a minha igreja dentro de Jerusalém naquele momento. Ele vai lançar essa palavra que é profética, carregada de uma promessa, e ele vai lançar essa palavra dentro do território de Cesareia de Filipe. Sabe o que ele estava dizendo naquele momento? Aonde a igreja chegar, ela muda o ambiente. Onde a igreja chega, o diabo é silenciado. Onde a igreja chega, os demônios são colocados por terra. E eu já vou começar a pregar. Se tem algum demônio tentando impedir essa festa, já caiu por terra, porque o fundamento dela é entronizado entre nós. É por isso que nós não fomos chamados para ir para a Disneylândia, nem para o Beto Carreiro, nem para o Parque do Ibirapuera, que dirá o Horto Florestal. Ele nos chamou para um campo de batalha. A igreja está implantada num sistema onde o diabo mesmo disse: esse mundo jaz do maligno. Ou seja, isso aqui está determinado a cultura do diabo. Mas onde a cultura do céu chega, o diabo toca e a igreja prevalece. Então, dentro da pergunta de Jesus, isso aqui carrega a definição do que ele é no aspecto íntimo, pessoal, que pode mudar o que está ao meu externo. Porque se ele começa com os discípulos, não se espante. Talvez os discípulos o comparariam a um dos profetas. Porque nós corremos o risco de ter a indumentária da fé, o nome do discípulo, mas ainda não saber quem Jesus é de fato na nossa vida. E não ache que essa pergunta deve ser respondida no final do culto, quando alguém de forma apelativa vai te dizer que é aceitar Jesus. Se você ainda não definiu o que ele é na sua história. Porque se ele é a reprodução daquilo que apenas está sendo falado, você não veio aqui por causa de um Senhor. Você veio aqui por causa de alguém que pode mudar a história da sua vida somente nesse aspecto. E eu não vim aqui para falar para você de um Cristo que só vai mudar a sua vida no aqui e no agora. Mas eu estou falando para você de um Cristo que abriu o cenário do céu, abriu o céu para você, e ele mostra a esperança do amanhã. Então, dentro dessa pergunta está todo o cenário daquilo que Jesus quer ensinar e pregar, porque Jesus pregava ensinando e ensinava pregando. Então, o que Jesus estava dizendo naquele momento, dentro dessa pergunta: quem os homens dizem? Eles reproduzem. E vocês? O que Jesus queria naquele momento era do ambiente da intimidade ouvir verdades. Só que quando você lê isso aqui no contexto original, você percebe que até a resposta de Pedro tem uma pausa. Porque quando Jesus lança a pergunta, os discípulos entre eles, cabisbaixos, não sabem o que responder. É o risco de andar com ele e não saber o que ele é. É o risco de achar que está com ele e não está. É o risco de pensar que tem todas as respostas e a vida te revelar que você não tem nenhuma delas. Meu Deus. Aí há um silêncio, e esse silêncio lança sentido do segundo momento desse texto, que é a confissão de Pedro. Só que eu acho interessante que para interpretarmos a confissão de Pedro, nós precisamos se utilizar das palavras de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Que Deus escondeu tesouros em vasos de barro. Para que a excelência do poder não seja minha, seja dele. Por quê? Porque dentro daquele colegiado,
Pedro é aparentemente o mais descaracterizado para uma resposta tão definitiva. Pedro não configura o cenário dos melhores respondedores, até porque Pedro não sabe lidar consigo mesmo. O mesmo que confessa é o mesmo que tropeça. O mesmo que está no mais alto da revelação é aquele que está no marasmo das suas próprias decepções. Só que o Pedro, que só é um vaso e é de barro, ele vai reproduzir aquilo que Deus é, que o Cristo naquele momento está personificado, e ele vai colocar as coisas no lugar, porque ele enche o peito sem requintes, ele enche o peito sem respostas filosóficas. Dentro daquele colegiado tinha um Judas que era Iscariotes, ou seja, ele conhecia toda a cultura helênica. Tinha um Mateus que desenrolava os desdobramentos históricos. Só que o pescadorzinho, o sem aparência, porque o Evangelho não veio para as aparências, o Evangelho não é das vitrines, o Evangelho não é dos vitrinados, o Evangelho é de gente que é vaso, é barro, mas sabe o que ele é. Eu sei o que ele é. Levanta sua mão, irmão, não é pecado não. Deixa sua mão levantada por um minuto. Porque o Cristo que é o fundamento da igreja, Ele quer renovar alguém aqui agora. O Cristo que é o Senhor da tua vida, Ele quer derramar algo forte na tua alma agora. Seja tocado por essa presença. Porque, Renan, quem é da vitrine algumas vezes, ele se objetiva por respostas da vitrine, da aparência. E ele tenta impressionar pela articulação intelectual, pelos reflexos emocionais. Só que naquele momento Jesus não quer emocionalismo e ele não quer intelectualismo. Ele quer fé. E o único aspecto que o homem revela fé é encontrar Jesus no meio de todo o cenário. Aí quando Pedro olha para Jesus, o Pedro diz assim: tu é maior do que Jeremias, tu é maior do que Elias, tu é maior do que João Batista, porque eles só prepararam o caminho, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor da história. Arabacaia sebre a calamandarabassai. Oh glória! Eita glória! Nesse mover de adoração, mas também carregado de temor, e se nesse instante as fronteiras do tempo fossem abertas, o universo que não cabe, a palavra dele que é eterna, que é maior do que o universo, fosse deliberada para você nessa noite, dizendo: quem você? Diz que eu sou. Porque essa resposta é a resposta que vai da criança ao ancião. Nós estamos diante de pessoas que conhecem a nossa história, como o nosso respeitadíssimo pastor Silvestre, mas você está diante de um obreiro que está trilhando o caminho do início dessa jornada. Só que essa jornada é definida lá no pastor Silvestre,
E essa jornada também é definida lá na ponta. Porque se nós não olharmos para o centro da história e organizar o trono do Senhor na nossa vida, nós corremos o risco de achar que temos Ele e naquele dia descobrir que nós não passávamos de gente enganada consigo mesmo numa resposta que nunca deu a vida. E aqui, irmão, isso aqui vai longe dos aspectos da nossa fé. A indumentária é boa, o que a gente recebeu é bom, só que Jesus está perguntando isso aqui para discípulo. Sabe o que isso significa? Você pode desfrutar, estar junto, andar junto e ainda não saber quem é Ele. Só que Jesus está dizendo aqui nessa noite, é oportunidade de você abrir a boca e quem sabe aceitar Jesus de novo e entender, eu sou o Cristo da história, eu sou o Cristo da história. Vai descer uma presença aqui, irmão, não estou brincando não. Eu sei da onde eu saí hoje para chegar aqui. Eu sei desde que hora eu estou andando para chegar aqui. E Jesus dizendo no meu coração, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Ô Pedro, do ponto de vista social, você é o mais descaracterizado. Sua aparência não coaduna com a resposta tão extraordinária que você entregou. Só que agora vem a resposta. Ô Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou isso aí. Porque se depender dessa esfera, a gente encerra aqui mesmo. O máximo que nós sabemos é o que alguém reproduziu para nós. Agora, se você entender que o trono da história não está aqui, mas está no fundamento da igreja, você sai do aqui, entra no amanhã, entende que a igreja começou no Calvário, recebeu o poder do Espírito em Atos 2, a fita foi cortada em Atos 17:6. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Essa igreja que nasceu em Cristo e está caminhando por Ele, ela continua dizendo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo, Ele é o Cristo. Porque se Ele é o fundamento, isso aqui precisa ser gerado. E isso aqui vai ser gerado na sexta-feira mais sangrenta da história. Isso aqui não nasceu, irmão, num ambiente de entretenimento, não. Esses 29 anos representados nessa congregação estão estabelecidos naquela sexta-feira, que pelo menos 468 cortes desfiguraram e flagelaram altamente o seu corpo, ao ponto dele estar comparado a um homem à beira da asfixia. Só que ele não abriu a sua boca, porque no alto da cruz, quando ele brada está consumado, que a dívida está definitivamente paga, a fita foi cortada, a igreja foi gerada. Só que em Atos capítulo 2, essa igreja é autorizada a trilhar o seu caminho. Em Atos 17:6, ela chegou nos confins da terra, lá na rua Susa, no ano 1911, a igreja foi gerada junto com William Seymour, e hoje, aqui na rua Dinamarco, número 400, a igreja está dizendo, Ele é o Cristo, 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 Ele é o Cristo.
igreja não vai dizer outra coisa, a igreja não vai pregar outra mensagem, porque o fundamento da igreja não é vitrine, o fundamento da igreja não é aparência, o fundamento da igreja é Cristo, é Cristo, é Cristo. Eu estou sentindo uma presença aqui. Eu sei quando Ele quer se mover, irmão. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu sei quando Ele quer se mover. E Ele está dizendo aqui para mim que Ele vai renovar crente aqui nessa noite. Você não vai sair daqui dizendo que é batizado na carteirinha, não. Você vai sair daqui dizendo que você é assembleano de uma igreja viva que crê que Ele é o Cristo. Recebe autoridade. Levanta a sua mão e adora. Abra a sua boca e diga alguma coisa que adora. Abra a tua boca e diga alguma coisa que adora. Abra a tua boca e diga alguma coisa que o adora. Diga que Ele é o Cristo. Diga que Ele é o Cristo. Diga que Ele é o Cristo. Ele está entre nós. Primeiro lugar, uma pergunta feita a um ambiente íntimo, aguardando uma resposta de intimidade. Em segundo lugar, a confissão mais importante da história. Em terceiro lugar, a origem da revelação. Jesus vai dizer que essa revelação não veio da carne e não veio do sangue, porque ela procede do Pai. Porque o que a igreja precisa não começa na terra. O que a igreja precisa não está dentro dos laboratórios. O que a igreja precisa não está nas salas escuras, nem nas mesas de pizza. O que a igreja precisa vem do céu. E a revelação que define o caráter da igreja, ela tem uma origem. Ela vem do próprio Pai. Só que quando essa revelação é estabelecida, agora ela cumpre uma etapa e ela confirma uma promessa. E aqui eu encerro. Jesus está dizendo, a partir de agora, porque esse ambiente, esse panteão, essa casa do diabo, essa casa de show, ouviu a pergunta mais importante da história, sendo respondida, a partir de agora, eu vou implantar, eu vou edificar a minha maior estratégia para o mundo. Porque a melhor resposta de Deus para o mundo não são os seus milagres. A melhor resposta de Deus para o mundo é a igreja. Porque tudo que Deus vai revelar na história foi nascedor de uma igreja local. É por isso que avivamento nunca foi ajuntamento. Avivamento é uma igreja local dizendo à apostasia: nós sabemos quem Cristo é. Tempos de avivamento não são tempos de bagunça. Tempos de avivamento são tempos de Bíblia aberta, pecadores ouvindo e o Cristo sendo gerado dentro da igreja. Porque quando nós olhamos para esse cenário conflituoso, de várias origens filosóficas, aonde tudo é tudo e nada é nada, é a partir desse cenário que a igreja é implantada, edificada sobre uma máxima verdadeira. Ô Pedro, você só é uma pedra desfragmentada. Ô Pedro, você só é um pedaço da pedra
mas que está longe da rocha. Só que tudo vai fazer sentido na sua vida se esse pedacinho de pedra que você é sozinho estiver inserido na rocha que sou eu, porque eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno elas vão ser abertas em todos os lugares. Só que tem um detalhe: quando a igreja chega, a porta é arrombada. Quando a igreja chega, o diabo é destronado. Glória. Aí quando Jesus diz sobre essa pedra, ele está de forma essencial colocando as coisas no lugar. E ele também está aplicando o direito de propriedade. Porque ele está dizendo: uma resposta é necessária. Uma confissão muda toda a história. Uma revelação foi declarada e ela tem origem. E essa promessa não é promessa da mente dos apóstolos. Ô Pedro, por mais que eu escolhi você para abrir a boca e dizer quem sou eu que sou o dono da igreja. Sou eu que estabeleço a igreja. Eu tenho muito respeito ao meu pastor, mas por mais que nós sejamos, irmãos, imitadores da vida do nosso pastor, tudo isso aqui só diz respeito ao dono do nosso pastor. A igreja só está fundamentada aqui há 29 anos, apesar de homens tão extraordinários que passaram por aqui, mas a igreja só está levantada porque ela tem um fundamento. É o dono da igreja, é o Senhor da igreja. Glória ao nome de Jesus. Coloca a mão no ombro desse irmão que está do seu lado, não é brincadeira não. E diga para ele de forma espiritual: você tem dono. Porque tem gente que esquece, irmão. Tem gente que esquece. Você tem dono. Você tem. Eu encerro. O que Jesus estava dizendo é que onde o reino é implantado, a igreja chega. Só que tem um detalhe: onde a igreja chega, o diabo vai abrir as suas portas. Só que a igreja verdadeira, ela vai romper as fortalezas do inferno. Porque se a igreja se adaptar, a gente cria fronteira uma com a outra. A nossa porta está aqui e a do diabo está ali. Não, a igreja não foi chamada para isso. E dentro desse adaptacionismo, que é legal, andar em concordância com tudo e com toda a aceitabilidade, de repente, nós estamos pedindo licença às fortalezas do diabo e não cumprindo o nosso papel como reino. Porque a única coisa que Jesus deixou claro para Pedro: quem eu sou já está definido na sua vida. Você não vai lutar com a mão, você só vai dizer: ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo. Quando a igreja chega, as fortalezas do diabo são silenciadas. As fortalezas do diabo são silenciadas. Lá vai uma palavra: o diabo não vai fazer festa dentro da sua casa. O diabo não vai fazer festa dentro da tua casa. Porque nessa noite tá gostoso. Porque nessa noite, a igreja, que é a resposta excelente de Deus para as fortalezas do diabo, ela está sendo levantada mais uma vez, edificada em Cristo. Porque enquanto Cristo for o nosso fundamento, o diabo pode plantar a porta onde ele quiser. Só que essa igreja, como rolo compressor, ela vai na autoridade da palavra.
A igreja que confia na palavra, ela não faz bagunça. A igreja que confia na palavra, ela não sobe em cima de carro de som querendo revogar seus direitos, não. A igreja não vai para a rua queimar pneu. A única coisa que a igreja faz é dizer: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Se a igreja está fundamentada num eixo que não é capaz de se envelhecer, e enquanto a igreja estiver plantada no mundo, agora o diabo vai ficar mais endemoniado. E eu não estou preocupado nem um pouquinho com ele. Uma porta muito grande abriu aqui nessa noite. Só que porta no Novo Testamento, irmão, não é apartamento, não. Nem chave de carro. Nem mais uma oportunidade de emprego. Porta no Novo Testamento é a porta da salvação que está aberta. E sabe na onde que está a chave? Agora que é para você dar glória. Ô Pedro, eu vou te entregar as chaves dos céus nas suas mãos. Porque aquilo que você ligar no céu, será ligado na terra. Só que aquilo que você desligar na terra, também será desligado no céu. Essa porta está aberta. Se ela é porta da salvação, depende da igreja dizer: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque enquanto a igreja está organizando o lugar dele em relação às forças do diabo, a igreja está cumprindo a sua missão. Só que quando a igreja se associar e se adaptar, ela negligenciou a verdade que ela recebeu. E nós não estamos aqui para ser reconhecidos como associados. Faça a sociedade aonde você quiser. Aqui não é ambiente de sociedade. Aqui é ambiente de fé e de confissão. E isso aqui é no individual. Tu és o Cristo. Ô Mateus, você ouviu o que o Pedro falou? É o Cristo. Ô, você ouviu o que ele falou, Natanael? É o Cristo. Todos precisam dizer, porque essa resposta não é a resposta da religião. Essa resposta é a resposta que te coloca no céu. E enquanto essa resposta não for declarada, quem sabe você tenha 30 anos, ou até mais de 50, mas ele poderá dizer para você: quem eu sou para você? Que o temor dessa pergunta e de toda a alegria que sentimos nessa noite possa inundar a sua alma, para que você entenda uma coisa: existem perguntas de Deus que você precisa responder. Existem confissões que não podem ser adiadas mais. Oh, glória ao nome de Jesus. Existem revelações que estão prontas para você desfrutar. E existe uma promessa que não cabe em nenhum outro sistema, mas cabe dentro da sua alma. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, te convidando a se colocar de pé nesse momento. Dentro daquele 1 minuto que eu tenho ali, irmãos, eu vou fazer uma pergunta muito sincera, e você não é obrigado a nada. Mas se você ainda não respondeu quem Jesus é definitivamente na sua vida, e eu não estou falando a pecadores, eu estou falando a quem chegou aqui nessa noite. Porque algumas vezes nós queremos colocar na conta dos pecadores as respostas que nós precisamos dar. Só que Jesus está te dando uma oportunidade nessa noite. Se você não definiu a minha identidade na sua vida, eu estou te dando uma oportunidade nessa noite. Diga quem verdadeiramente eu sou para você. Se você tem coragem de assumir isso diante de Cristo, não é vergonha nenhuma entender que por mais esmagadora que sejam as perguntas, serão as respostas que vão curar a sua alma. Se nessa noite você tiver coragem
Eu te dou uma oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você está em conflito de identidade em relação ao que Cristo é para você, o céu está te dando uma oportunidade hoje. Sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. E se enquanto alguém precisa tomar coragem, eu quero dar uma oportunidade, se entre nós tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje é o dia que Cristo entregará a resposta mais certeira da sua alma. E você não será condenado porque você ouviu a mensagem. E o céu está te dando uma oportunidade antecipatória para que você reconheça nessa noite o sentimento de Deus, liberando a você a maior resposta da sua vida. Eu repito, se entre nós há alguém que precisa reforçar a identidade de Cristo na sua vida, é a oportunidade que o céu está te dando. As aparências podem enganar o sistema religioso, mas elas não enganam aquele que te conhece por dentro da sua alma. Está chegando uma corajosa, irmãos. Está chegando uma corajosa. Jesus não envergonha ninguém. Jesus dá nova história para quem confessa. Eu vou te dar mais uma oportunidade, porque Deus está falando na minha alma que tem. Eu quero orar por você que precisa restaurar a sua aliança, reconhecendo a verdadeira identidade do Cristo na sua vida nessa noite. Eu sei quando eu estou pregando para pecadores, irmãos, mas eu sei quando Deus está tratando com a igreja. Jesus está te dando uma oportunidade hoje. Não leve para casa a resposta que você precisa entregar hoje. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. O céu quer te renovar nessa noite. O céu quer restaurar a sua vida nessa noite. O céu quer derramar uma alegria nova e fresca na tua vida hoje. Tem um cálice muito grande aqui dentro dessa igreja. O céu está me mostrando um cálice muito grande. E esse cálice está transbordando aqui. E o céu está dizendo: eu tenho renovo para a tua vida, mas tome uma decisão hoje. Hoje. É a última oportunidade que eu vou te dar, que o céu te deu outras. Se você tem coragem nessa noite de confessar o seu próprio conflito de identidade com aquilo que Cristo é verdadeiramente para você, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Ele quer mudar a sua história. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu ouvi a tua voz para pregar, Jesus. Eu fui direcionado pela sua presença, Jesus. Eu quero fazer uma oração agora. Conduz o caminho destes que tiveram coragem, e esses que ainda não foram mobilizados, ó Pai. Que o Senhor dê outras oportunidades, que possa acalentar a alma e dar as respostas verdadeiras e definitivas. A minha oração, Pai, é que a igreja entenda que Tu és o Cristo, o único fundamento da nossa esperança. Como Pedro nós tropeçamos, como Pedro nós oscilamos, mas nós também abrimos a boca para dizer aquilo que a terra não é capaz de dizer. Pela autoridade da sabedoria dos céus,
Tu és o Cristo, Tu és o Senhor da nossa vida. Traz a Tua identidade ao nosso coração. Coloca, Senhor, o caráter de Cristo em nós. Muda a nossa visão, muda a nossa história. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.